Para que possamos ser cristãos melhores, temos a possibilidade de tirar dúvidas com teólogos que tiveram a oportunidade de ter um conhecimento maior das Escrituras. E a nossa dúvida de hoje é a seguinte, ouça. Se eu tenho uma dúvida com relação à salvação. A salvação ela é uma escolha nossa ou de Deus? Vamos ouvir algumas respostas para crescermos em graça e em conhecimento. Iniciando com o pastor Hernandes Dias Lopes. Muito obrigado, Elis, pela sua pergunta. É claro que a salvação é uma obra de Deus, uma decisão de Deus, iniciativa de Deus. Foi Deus quem nos amou primeiro, então nós passamos a amá-lo. Foi Deus quem nos chamou e nós respondemos ao seu chamado. É claro que quando Deus nos chama, Ele também move e inclina o nosso coração para Ele, de tal maneira que a resposta que damos ao amor de Deus não é uma coisa forçada. Deus não nos agride, Deus ele trabalha em nós, Ele muda as nossas disposições, é Ele quem opera em nós tanto querer quanto realizar. De tal maneira, Elis, que não é o homem que escolhe a Deus, é Deus quem escolhe o homem. Também ouviremos o reverendo Augustus Nicodemos. Jesus Cristo foi a última palavra do verso 1, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Ele está apenas dizendo exatamente isso, que é através de Cristo que nós obtivemos acesso pela fé a esta graça que é paz com Deus. É uma graça de Deus que você tenha paz com Ele. E isso foi feito através de Jesus Cristo. Nós temos acesso a esta graça, na qual nós estamos firmes, diz o apóstolo Paulo. Porque se é um ato de Deus, se é uma coisa que vem de Deus, ela é segura. Se a justificação dependesse de mim, eu seria desjustificado no dia seguinte. Aliás, no momento seguinte. Porque se a justificação é pela minha decisão, pelo meu mérito, pelo meu merecimento, então eu vou perder isso da mesma forma que eu supostamente teria ganhado, pelo mérito. Se é pelo mérito, pelo valor, pelo merecimento que eu entro no reino de Deus, então eu vou sair dele daqui a 10 segundos, daqui a 1 minuto. Se você pode perder a salvação, pode ter certeza que você vai perder. Se a salvação é algo que se perde, pode ter certeza que você não vai entrar no céu. Porque você nunca vai conseguir ser bom o suficiente para mantê-la. Nunca vai ser bom o suficiente para mantê-la. É uma graça. Não vê como Paulo diz aqui? É por meio de Cristo que nós temos acesso a essa graça. Graça é de graça. É um favor não merecido. É uma concessão bondosa de Deus. É uma misericórdia. É uma misericórdia. É por isso que nós estamos firmes, porque é Deus quem dá. O pastor Russell Shedd respondeu a esse questionamento. Bem, o que ele pode perder é a consciência de que ele está salvo. Uma pessoa pode ter a segurança da salvação e não ser salvo. Uma pessoa pode não ter segurança e estar salva. Então, sempre temos essas possibilidades de, na própria mente da pessoa, perder uma certeza de que Cristo realmente é seu Salvador. Eu normalmente falo o seguinte: se você salvou a si mesmo, se você salvou porque você decidiu, você pode decidir se tornar desigrejado e abandonar a igreja e perder essa salvação. Por outro lado, se Deus salvou, se Deus elegeu antes da fundação do mundo, com certeza você vai ficar, porque Deus não muda de planos. Portanto, há uma realidade lá que, como nós não sabemos a mente de Deus, nós temos que prosseguir no caminho que Deus nos deu para caminhar e buscar a santidade, como Ele manda, mas, claro, com falhas e pecados que precisamos pedir perdão. Dentro do mesmo assunto pode surgir a seguinte pergunta: existem duas vertentes do protestantismo, o calvinismo e o arminianismo. Um
fala que uma pessoa pode perder a salvação e o outro não. Em sua opinião, uma pessoa pode perder a salvação? Ouça a resposta do pastor Hernandes Dias Lopes. Eu não quero aqui entrar na discussão tanto das correntes teológicas, mas eu quero dizer para você, Raquel, que a Bíblia é clara, penso eu, nessa questão. A salvação foi planejada por Deus na eternidade. A salvação é executada por Deus na história. E a salvação será consumada pelo próprio Deus na segunda vinda de Cristo. De tal maneira que Romanos 8:30 coloca isso da seguinte forma: aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. E aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou. De tal forma que aqueles que Deus elege, a esses Deus chama. Aos que Deus chama, a esses Deus justifica. Aos que Deus justifica, a esses Deus glorifica. Ou seja, não há, à luz da Bíblia, essa possibilidade de alguém, uma vez salvo, perder a salvação, ser filho de Deus de manhã e filho do diabo à noite. Está indo para o céu de manhã, está indo para o inferno à noite. Algumas pessoas dizem, mas se é desse jeito, então eu posso viver uma vidinha de qualquer maneira e que eu vou estar salvo de qualquer maneira. Não, absolutamente não. A Bíblia diz que aqueles que Deus predestinou, predestinou-os para a salvação. De que maneira? Para serem santos e irrepreensíveis. Uma pessoa que é salva, ela ama a santificação, ela ama viver em obediência a Deus. Uma pessoa que quer encontrar motivos, Raquel, para viver uma vida de desobediência, ela está dando uma prova, nunca foi salva. Agora, aquele que é salvo, ele está seguro. Foi Jesus Cristo quem disse isso. Eu conheço as minhas ovelhas, eu dou a elas a vida eterna e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, também diz o seguinte: nada pode nos separar do amor de Deus, nem tribulação, nem angústia, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada. E ele diz, eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Salvação, Raquel, não se perde. Uma vez salvo por Cristo, salvo para sempre. Quem garante a nossa salvação é o próprio Deus. E Deus não muda, Ele nos dá a vida eterna. Agradecemos a sua audiência e por ter chegado até aqui. Ajude esse vídeo a chegar a mais irmãos e irmãs em Cristo, deixando seu like, comentando sobre o conteúdo de hoje, se inscrevendo e compartilhando. Assim você estará ajudando ao nosso canal. Fique na paz e até a próxima. Um forte abraço.